o grande mistério do triunfo do Imaculado Coração de Maria, que acontecerá no mundo, como esse grande tempo de paz que será concedido ao mundo e à igreja, será uma vitória de Deus por Maria sobre Satanás, no qual a soberba, o reino da soberba, a soberba do mundo, a soberba da nova ordem mundial será esmagada, será aniquilada pelo sopro de Deus e pela intercessão poderosa e a intervenção da Santíssima Virgem Maria na grande ação mariana que está prestes a acontecer no mundo. Então, profeticamente, nós estamos vendo diante dos nossos olhos, sobretudo nos últimos 2 anos, o cumprimento do capítulo 12 e do capítulo 13 do livro do Apocalipse. O que nós precisamos entender aqui, nessa batalha espiritual, repito, que aconteceu, que acontece e que acontecerá, tanto aqui no mundo terreno, no mundo material, como também no mundo angélico, é uma batalha no qual nós já sabemos quem vai vencer. A nossa decisão agora é que nós precisamos decidir de qual lado dessa batalha nós queremos ficar. Eu quero dizer para você que veio de longe nesse congresso, você veio aqui para tomar uma decisão. Você sabe que quando Deus, Ele criou os anjos, antes mesmo de criar o ser humano, Deus criou cada anjo de uma forma diferente, ok? E você sabe que o anjo mais belo, o anjo mais bonito que tinha no céu, como que é o nome dele? Era o nome de Lúcifer. Aí talvez você me pergunte assim, mas padre, como assim anjo mais bonito que tinha no céu? Não são todos anjos que são bonitos? Sim ou não? Não são todos os anjos que são lindos? Sim. Mas eu quero que você entenda que, do mesmo jeito que Deus criou os seres humanos diferentes, Deus também criou os anjos diferentes. Por exemplo, dá uma olhadinha aí para a pessoa que está do seu lado aí. Pode olhar. Não dá para ver muito a cara dela porque você está de máscara, né? Mas você sabe dar um sorriso com o olho? Dá um sorriso com os olhos para a pessoa que está do seu lado. Olha aí. Você está percebendo que todos nós somos diferentes. E que essa pessoa que está do seu lado, ela tem qualidades individuais da pessoa dela. Sim ou não? Olha para ela mais uma vez. E pensa aí. Quais que são as qualidades dessa pessoa? Talvez seja uma pessoa bonita, né? Ou talvez você me diga, padre, que está do meu lado que é muito feia. Não tem problema. Se ela for feia, ela tem outras qualidades. Pode ser que seja uma pessoa inteligente, uma pessoa alegre, uma pessoa virtuosa, uma pessoa de oração. Pode ser que essas pessoas tenham grandes dons. E aqui eu estou falando dos dons humanos, né? Pessoas que têm um dom especial de alegrar outras pessoas. Pessoas que têm um dom especial de cuidar de outras pessoas. Pessoas que têm dons carismáticos de profecia, de ciência, de cura, de libertação. Todos nós fomos criados diferentes. Ok, os anjos também foram criados diferentes. E o anjo que havia um grau de glória mais luminoso, por isso que o nome dele era Lúcifer, né? Foi esse anjo criado por Deus com uma glória muito esplêndida. Mas qual que foi o problema de Lúcifer? Ele quis brilhar mais do que Deus. Toca no seu peito e diz comigo assim: Deus me criou para que eu também reflita a luz de Deus para as pessoas que me cercam. O problema é que tem gente, assim como Lúcifer, querendo brilhar mais do que os outros. O problema é que tem gente, assim como Lúcifer, querendo brilhar mais do que Deus. Olha, eu não sei como que é o seu grupo de oração,
Eu não sei como que é a sua comunidade e eu não sei como que é a sua paróquia, mas eu desconfio que lá tenha pessoas querendo brilhar mais do que os outros. Sim ou não? Espero que não seja você. Porque esse foi o pecado fundamental de Lúcifer. Ele quis brilhar mais do que Deus. Aí o livro do Apocalipse fala assim, que o dragão, que aqui deixa muito claro que é o próprio Satanás, ou seja, a corrupção do anjo Lúcifer, não é isso? O dragão, com a sua cauda, ele arrastava a terça parte das estrelas do céu. Você sabe o que são, na cosmologia bíblica, o simbolismo das estrelas? São os anjos. A gente poderia dizer também que são os sacerdotes aqui na terra, né? Porque existe uma identificação no quesito ministerial. Mas, cosmologicamente, biblicamente, as estrelas são símbolo dos anjos. Muito bem, a Bíblia diz que 1/3 das estrelas, ou seja, 1/3 dos anjos, foi arrastado pela cauda de Lúcifer. E aqui, gente, isso aqui não é matemática não, tá bom? O que 1/3 quer nos dizer? É o seguinte, é uma grande parte de anjos que se corromperam e se tornaram demônios, mas não é a maior parte, não chega na metade, ok? A grande maioria dos anjos adoram e adoraram a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, porque a maioria dos anjos escolheu ficar do lado de Deus. Você sabe que grande parte das imagens que nós temos, por exemplo, de São Miguel Arcanjo, quem aqui faz a quaresma de São Miguel? Levanta a mão. Meu Deus do céu, nunca vi um lugar com tanta gente por metro quadrado que faça a quaresma de São Miguel. Uma salva de palmas para vocês. Olha aqui, grande parte das imagens de São Miguel Arcanjo, ele está carregando uma espada. Mas a luta espiritual que aconteceu e acontece no mundo angélico não é uma luta de espadas, de escudos, de armaduras. A luta espiritual que acontece e aconteceu no mundo angélico é uma luta de ideias e uma luta de argumentos. Então, eu fico imaginando os anjos de Lúcifer que se corrompiam, se comunicando entre si e falando assim: olha, quem esse Deus pensa que ele é para querer se colocar acima de nós? Porque a soberba estava tomando conta do coração desses anjos. Talvez esses anjos se comunicassem entre si e dissessem assim: olha, esse espírito aí que está se dizendo Deus, talvez ele esteja usando dos seus poderes para nos enganar e para se colocar acima de nós. Olha, você sabe que na história da humanidade houve muitas revoluções que fizeram muito mal para o mundo. Nós podemos lembrar aqui da Revolução Protestante, da Revolução Francesa, da Revolução Comunista, mas o primeiro revolucionário da história foi Lúcifer, porque ele se rebelou contra Deus. E aí, Deus colocou os anjos, e aqui eu quero citar dois teólogos, ou melhor, um teólogo e uma mística. Eu quero falar aqui do teólogo Padre Antônio Forteia. Quem conhece, levanta a mão. E eu quero falar também de uma mística chamada serva de Deus Maria de Ágreda, que escreveu a Mística Cidade de Deus. Quem conhece, levanta a mão. Muito bem, harmonizando aquilo que o Padre Forteia falou com aquilo que Maria de Ágreda recebeu em revelação particular, nós podemos entender uma coisa, que a prova a qual os anjos foram submetidos, ela se deu em 3 etapas. E aqui não é necessariamente etapas cronológicas, entendeu? Eu estou falando aqui de uma forma didática para você entender. Quem que quer saber quais que foram as 3 provas dos anjos, levanta a mão. Vamos lá. Então faz comigo assim. Fala bem alto. Primeira prova angélica.
a prova do serviço. Então, em certo momento, Deus revelou aos anjos que ele iria criar os seres humanos e que os anjos teriam a missão de servir e proteger aos seres humanos. Você sabe que você tem um anjo da guarda, sim ou não? Quem acredita nisso? Nós acreditamos, porque a palavra de Deus nos ensina e porque a igreja nos ensina isso. Mas veja, o nosso anjo da guarda, e aqui não tenho dúvidas que esse lugar está cheio de anjos, não é isso? Mas pelo menos, não sei quantas pessoas mais ou menos tem aqui. Alguém faz ideia aqui da equipe de organização? Quantas pessoas aqui no ginásio agora, mais ou menos? Quase 1000. Ó, pelo menos nesse ginásio agora, pelo menos existem 1000 anjos. Mas não é vocês, é nossos anjos da guarda. Dá uma salva de palmas para eles. Mas acredito que tem muito mais. Os anjos estão em festa por causa desse congresso. Ok, veja, o nosso anjo da guarda, ele tem a missão de nos proteger. E essa missão foi dada por Deus. Quando Deus revelou que iria criar o ser humano. E veja, entenda que os anjos, eles são seres perto de nós, são seres perfeitíssimos. São seres que estão num grau de glória muito acima de nós. Então, perto de um anjo é como se a gente fosse uma formiguinha. Está entendendo? Como se a gente fosse uma formiguinha. Então pensa só. Se Deus revelasse para você que você tem a missão de dedicar a sua vida para proteger uma formiguinha, como que você se sentiria? Você aceitaria essa missão? Imagina. Bom, os anjos que se rebelavam contra Deus, eles não quiseram aceitar por soberba. Eles disseram: não servirei. Agora, os anjos que iam escolhendo estar do lado de Deus e servir a Deus, eles aceitaram nos proteger e disseram: eu servirei. Por quê? Porque foi Deus quem os deu essa missão. Então essa foi a primeira prova angélica, a prova do serviço daqueles anjos, né, que se reconheceram e se, vamos dizer assim, diminuíram de tamanho para poder servir aos seres humanos. Faz comigo assim e diz comigo: segunda prova angélica, a prova da adoração. Agora o negócio começou a ficar complicado para os anjos rebeldes, porque Deus revelou para eles que o próprio Verbo divino se encarnaria no mundo e se tornaria homem, na pessoa do Messias. Ou seja, eu estou falando aqui da pessoa santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Repete junto comigo: verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aí Deus revelou que os anjos, eles, como têm a função de serem ministros da adoração, os anjos não somente iriam servir aos seres humanos em geral, mas os anjos iriam adorar e reconhecer como Deus um homem, um ser humano, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí na cabeça dos anjos revolucionários, agora foi demais. Além de servir aos homens, nós vamos ter que adorar como Deus um homem. Os anjos rebeldes não aceitaram. Enquanto os anjos que escolhiam o lado divino, eles rejubilavam o coração deles desde já, na expectativa do Messias que viria na terra. Essa foi a segunda prova angélica, a prova da adoração. Faz comigo assim e diz comigo: terceira prova angélica,
a prova da rainha. Agora o negócio começou a apertar para eles, né? Porque Deus já revelou para eles que um dia viria uma mulher vestida de sol. Deus revelou para eles que o Messias, que nasceria na carne, que seria gerado na terra, seria gerado por uma mulher. Essa mulher que um dia teria a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Sim, o Messias viria na terra, gerado por uma mulher pura, uma mulher santa, santíssima, uma mulher imaculada e mais do que isso, uma mulher que se tornaria a mãe de Deus. E por isso mesmo, gente, Nossa Senhora, ela está elevada pela graça acima de todos os anjos e de todos os homens. Eu quero que você entenda uma coisa: pela ordem da natureza, a Virgem Maria como criatura, ela é inferior aos anjos, mas pela ordem da graça, por ela ser mãe de Deus, Theotokos, ela foi elevada na graça como rainha de todos os homens e de todos os anjos, nos diz a Lumen Gentium no Concílio Vaticano II. Então naquele dia e naquela hora foi revelado aos anjos que, além de servir aos seres humanos, além de adorar um homem, nosso Senhor Jesus Cristo, eles precisariam, para estar unidos a Deus, reconhecer como rainha dos anjos uma mulher, a Virgem Maria. Aí foi demais para eles. E aí os anjos bons, eles diziam entre si: quem é esta que avança como a aurora? E aí toda aquela coisa que você sabe. Olha, quando eu escrevi o meu livro, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada à Imaculada, na página 111, eu escrevi assim: o pecado fundamental do demônio é a soberba. Portanto, nada vence mais o demônio do que a humildade. A humildade incalculável da Virgem Maria esmaga a soberba de Satanás. Dá uma salva de palmas para Nossa Senhora. Diz comigo isso: a humildade de Maria vence a soberba de Satanás. Continuando. Assim, é muito mais humilhante para o demônio ser derrotado por meio da Virgem Maria, que é uma criatura, do que ser derrotado diretamente por Deus. Sabe, eu não sou exorcista, mas a experiência de muitos padres exorcistas que trabalham com a cura e libertação é algo muito interessante quando eles dizem assim: parece que existem demônios que têm mais medo do nome de Maria do que do nome de Jesus. Eu vou repetir, pode chocar. Parece que tem demônios que têm mais medo do nome de Maria do que do nome de Jesus. Aí talvez você me diga assim: padre, mas que heresia que o senhor está falando? Que idolatria é essa? O senhor está dizendo que Maria está acima de Jesus? É claro que não, gente. Eu li a Bíblia, tá? Eu estudei teologia. Eu sei que Jesus é Deus e que a Virgem Maria é uma criatura. Por isso é evidente que nosso Senhor Jesus Cristo está acima da Virgem Maria. Mas pensa só, o que é mais humilhante para o demônio? Pensa no exemplo, por exemplo, tem homens aqui? Onde estão os homens do congresso? Ótimo. Homens do congresso, atenção. Alguém de vocês, quando era mais novo, era brigão de rua? Sim ou não? Tem um brigão de rua ali, tem outro lá atrás, ok. Meu irmão aí de camisa branca, né? Brigão de rua na sua juventude. Responde para mim, o que é mais vergonhoso? Apanhar de um cara grandão, maior do que você? Bom, isso aí já é normal, né? Mas imagina você apanhar de uma menininha. Não é muito mais vergonhoso?
Gente, o demônio ser derrotado diretamente por Deus já é normal, mas o demônio ser derrotado por meio da menininha, a Virgem Maria, é muito mais humilhante para ele. E o grande mistério do triunfo do Imaculado Coração de Maria, que acontecerá no mundo como esse grande tempo de paz que será concedido ao mundo e à igreja, será uma vitória de Deus por Maria sobre Satanás, no qual a soberba, o reino da soberba, a soberba do mundo, a soberba da nova ordem mundial será esmagada, será aniquilada pelo sopro de Deus e pela intercessão poderosa e a intervenção da Santíssima Virgem Maria na grande ação mariana que está prestes a acontecer no mundo. Olha para a pessoa do lado mais uma vez aí. Vê se está com cara mariana ou se está com cara de Lúcifer. Diz para a pessoa do lado assim: de que lado você vai ficar? Pergunta para a pessoa do lado: a quem você vai seguir? Lúcifer ou a Virgem Maria? Pode dar resposta para a pessoa do lado. E se você gostar, aplaude mais uma vez a decisão dela. Agora vamos para a paulada. Posso falar? Eu sei que eu posso incomodar muita gente. Posso falar? Então vamos lá. O que tudo isso tem a ver com a consagração? Tem a ver o seguinte: por mais que a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, nos últimos 10 anos, tenha se tornado, e se expandido e se popularizado no nosso Brasil. Muita gente se consagrou, graças a Deus, mas parece que teve gente que não entendeu a consagração. Parece que teve gente que se consagrou à Virgem Maria, mas ao invés de imitar a humildade de Maria, começou a imitar a soberba de Satanás. Nessa hora a palma é fraquinha, porque começa a doer. Mas é isso mesmo. E nós vamos para a paulada agora. Porque, gente, ou a gente se converte no amor, ou a gente se converte na paulada. Mas o importante é que a gente entre no céu, sim ou não? Então, olha só. O que é de fato a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria? Porque tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que fazer a consagração é colocar uma correntinha no braço ou colocar um véu na cabeça. Não é. E aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando contra essas práticas. Está me entendendo? Quem está me entendendo fala assim: olha só, o próprio São Luís, ele recomenda no Tratado da Verdadeira Devoção que se use um sinal externo da consagração, que pode ser um anel, que pode ser uma medalha, que pode ser uma correntinha, mas pelo amor de Deus, gente, não precisa colocar no braço uma corrente de prender portão, com um cadeado desse tamanho, tá entendendo? Porque se isso acontece, as outras pessoas vão achar que você é doido. E até você explicar o que é a consagração, você já perdeu espaço na sua paróquia, na sua comunidade, no seu apostolado, para levar mais pessoas a se consagrar também. Então, repito, você pode usar a sua cadeiazinha, mas, gente, não do jeito de Lúcifer, que quer brilhar. Ah, eu sou consagrado. Olha aqui a minha cadeia. Ah, eu sou consagrado. Olha aqui o meu véu. Gente, tem gente tirando foto sensualizando de véu no Instagram. Você acredita nisso? E aqui, gente, eu quero dizer uma coisa. O véu não tem nada a ver com a consagração. O véu tem a ver com a tradição da igreja. Entendeu? Então você menina, você mulher, você pode usar o seu véu, se você quiser, mas isso não tem a ver com a consagração. Isso tem a ver com a tradição da igreja. Entendeu? Consagração não é colocar corrente, consagração não é colocar véu, consagração é uma entrega, repete comigo assim, é uma entrega interior
a Jesus pelas mãos de Maria para viver as virtudes de Maria. Então não existe consagrado sem buscar imitar o exemplo da Virgem Maria. Então, gente, uma pessoa consagrada à Virgem Maria que não ama, por exemplo, qual que é o tamanho do amor de Nossa Senhora aí? Pequeno, grande ou mais ou menos? Faz com as mãos aí o tamanho do amor de Nossa Senhora. Muito bem. Então, se você é consagrado a Nossa Senhora, mas você não ama, me desculpa, existe algo de errado com a sua consagração. Se você é consagrado à Virgem Maria, mas não obedece à igreja, assim como Lúcifer não quis obedecer a Deus, me desculpa, mas existe algo de errado com a sua consagração. Porque eu vi nesses 10 anos muitas pessoas se consagrarem e aí briga com um grupo de oração, briga com padre, briga com bispo, divide grupo de oração e parece começar a querer criar como se fosse uma pequena seita dentro da igreja. Gente, consagração não é seita dentro da igreja não, consagração é igreja católica, entendeu? Então se você quer ser um consagrado à Virgem Maria, obedeça a igreja, entendeu? Para de brigar com os outros em nome da consagração, isso não é consagração. Siga o exemplo da Virgem Maria, siga do jeito da Virgem Maria. Quem consagrou e não ama está errado. Quem consagrou e não obedece tem problema aí. Quem consagrou e ao invés de imitar a humildade de Maria, começou a imitar a soberba de Satanás, tem problema aí que nós precisamos resolver. Então, gente, por isso que eu escrevi esse livro aqui. Sou todo teu, Maria, uma geração consagrada e imaculada. Para nós voltarmos àquilo que é a essência da consagração. Eu conheci, no ano de 2001, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Quem que já leu o tratado aí, levanta a mão. O problema é o seguinte, vamos falar a verdade? Posso falar? Pode vir mais paulada? Vocês deixam? Então vamos lá, olha aqui. Muita gente se consagrou sem ler o tratado, entendeu? Muita gente leu o tratado e não entendeu muita coisa. Por isso mesmo eu escrevi o livro, para ajudar você numa linguagem mais simples e mais fácil a entender o tratado da verdadeira devoção. E muita gente se consagrou até leu o tratado, entendeu o tratado, mas não viveu bem a consagração e saiu por aí dando contra-testemunho. Foi isso que aconteceu no Brasil, em muitos lugares, nos últimos 10 anos. Por isso nós precisamos voltar à essência da consagração. No dia que eu me consagrei à Virgem Maria, era o dia 31 de outubro de 2001. Lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Naquela época, pouca gente conhecia a consagração. Naquela época não tinha grupo de consagração, não tinha site do Padre Paulo Ricardo, não tinha Consagra-te, não tinha nada disso. Me deram de presente o tratado, e a minha experiência, quando eu li o Tratado da Verdadeira Devoção, foi algo assim tão profundo, que parecia que tinha sido escrito pessoalmente para mim. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que o tratado é para mim, ok? Mas a minha experiência pessoal, né, eu já tinha tido a minha experiência com Jesus no grupo de oração da Renovação Carismática, já tinha tido o meu encontro espiritual com a Virgem Maria, eu já tinha recebido o meu batismo no Espírito Santo. Então, as páginas do tratado, enquanto eu lia, foi uma experiência muito forte. Eu li o tratado várias vezes, durante poucas semanas. E aí, no dia da minha consagração, eu falei para a Virgem Maria assim: mamãe, eu aceito ir para qualquer lugar que for, para que a gente possa tornar essa consagração conhecida. Porque poucas pessoas conheciam a consagração na época, né? E sabe o que eu descobri? A Virgem Maria, ela escuta de fato as nossas orações. Eu recebi o meu chamado pela primeira vez para o sacerdócio, aqui do lado na Canção Nova, mas eu demorei muito tempo para entrar no seminário. Até que eu conheci um padre meio careca chamado Padre Paulo Ricardo, que foi o empurrãozinho que faltava. Aí,
O Padre Paulo, era o ano de 2010, ele tinha um novo projeto de começar, né, a nova fase do site dele naquela época. Quem conhece o site do Padre Paulo Ricardo aqui? Aí o Padre Paulo, ele fez um convite para mim. Ele falou para mim assim: Francisco, eu te ajudo e tu me ajuda. Eu já fazia um apostolado na internet na época, né? Pioneiros, né, do grupo de discussão, Orkut, tudo que tinha na época. Aí o Padre Paulo falou assim: Francisco, eu te ajudo, tu me ajuda. Eu te ajudo a discernir tua vocação, tu me ajuda no site. Aí no ano de 2010, me mudei de Porto Alegre para Cuiabá. O ano de 2010, gente, não tinha ainda o estúdio do Padre Paulo. Sabe como que era? Era eu e o Padre Paulo Ricardo numa salinha, com um gravadorzinho desse tamanho, gravando e editando áudio, e 2 pessoas que nos ajudavam lá no Japão. Assim que começou, né? Então trabalhei com o Padre Paulo no ano de 2010, e aí eu dei de presente para o Padre Paulo o Tratado da Verdadeira Devoção. Era o aniversário de sacerdócio, Rodrigão, do Padre Paulo Ricardo. Mas sabe de uma coisa? O Padre Paulo, em 2010, ele ainda não tinha passado pela sua experiência mariana. O Padre Paulo, olha, vocês vão se surpreender, mas eu posso falar isso em público, porque ele mesmo já falou. O Padre Paulo não queria a imagem de Nossa Senhora no seminário, na época que ele era reitor, sabia disso? O Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, quando ele via um seminarista rezando o terço, ele dizia: para de rezar isso, vai rezar para Jesus. Então o Padre Paulo, quando ele teve de verdade a sua experiência mariana, e ele reconheceu, como diz o próprio tratado, que a verdadeira devoção mariana, ela não é mariocêntrica, ela é cristocêntrica, porque existe aí o mistério de uma mediação materna em que Nossa Senhora gera o Cristo em nós. Isso é a consagração. Talvez você me pergunte assim: padre, qual é a finalidade da consagração a Nossa Senhora? A finalidade é gerar o Cristo na tua vida. E aí quando o Padre Paulo entendeu que a devoção mariana, do Tratado da Verdadeira Devoção, ela é cristocêntrica, e quando o Padre Paulo Ricardo foi vendo o testemunho de pessoas que estavam se preparando para se consagrar, eu estava ajudando na época 6 moças a se consagrar lá em Cuiabá, e uma vez em um momento de oração, Nossa Senhora nos deu uma inspiração que era a seguinte: de Cuiabá iria voar uma pomba para todo o Brasil. Eu fiquei pensando: que pomba é essa, meu Deus? Estou vendo pomba nenhuma aqui. Mas aí depois eu entendi: uma só é minha pomba, diz a palavra de Deus em Cântico dos Cânticos. Uma só é minha predileta. E aí a palavra continua: quem é esta que avança como a aurora? Nossa Senhora tinha uma grande obra a realizar no Brasil a partir de Cuiabá. E aí quando o Padre Paulo Ricardo decidiu fazer a sua consagração, no dia 8 de dezembro de 2010, ao mesmo tempo que o site dele estourava por todo o Brasil, muitas pessoas começaram a se consagrar por causa do testemunho do Padre Paulo Ricardo. Talvez você tenha sido uma delas. Quem que se consagrou aqui a partir da formação do Padre Paulo Ricardo? Levanta a mão, olha aqui. E aí eu entendi uma coisa: a minha missão em Cuiabá não era somente o sacerdócio, porque já seria algo incrível. A minha missão em Cuiabá foi colocar na mão do Padre Paulo Ricardo o Tratado da Verdadeira Devoção, para que ele tornasse a consagração conhecida em todo o Brasil. E eu lembrei da oração que eu tinha feito há 10 anos atrás para Nossa Senhora, que eu iria com ela para tornar a consagração onde for que precisasse. E graças a Deus o Brasil conheceu a consagração. Então agora, gente, o demônio mudou de estratégia. Já que ele não pode mais esconder a consagração, como ele fez durante mais de 100 anos, diz no tratado, que a consagração seria escondida,
Sabe o que o demônio fez? O demônio criou uma caricatura da consagração, a partir do contra-testemunho de gente que se consagrou, a partir de gente que se consagrou sem ler o tratado, para que as outras pessoas, a partir dessa caricatura da consagração, olhassem para os consagrados e dissessem assim: olha, se ser consagrado é isso aí, eu não quero me consagrar. Você está entendendo? Por isso nós precisamos desfazer a caricatura soberba da consagração e voltar para a essência. Gente, vocês sabiam que teve pessoas que pararam de usar os dons do Espírito Santo por causa da consagração? Tem gente que parou de orar em línguas por causa da consagração. Não entendeu que o esposo, o Espírito Santo, ele não se separa da esposa Maria. Chega de separar o esposo da esposa. Outro dia perguntaram para mim assim: Padre Francisco, eu não entendo o senhor. Tem hora que o senhor está no grupo de oração da Renovação Carismática, tem hora que o senhor está falando da Virgem Maria. Afinal de contas, Padre Francisco, o senhor é carismático ou o senhor é mariano? Eu peguei meu dedo, né, Rodrigo? Limpei o ouvido, ver se eu estava escutando bem. A pessoa repetiu a pergunta: o senhor é carismático ou o senhor é mariano? Eu respondi: eu sou católico e a igreja católica é carismática e é mariana. Chega de separar o esposo da esposa. E aqui eu não estou falando só de renovação carismática, eu estou falando aqui de todos os carismas da igreja, os carismas do Espírito que não se separam da sua esposa, que é o lugar no qual o Espírito Santo age. E por isso nós precisamos redescobrir a essência da devoção e da consagração a quem? A esposa do Espírito Santo. E é isso que vai trazer o triunfo do coração imaculado de Maria no mundo.